Então convidamos a todos a pensar na luz do nosso Mestre, para que ele possa, com os seus enviados espirituais, que são os espíritos que aqui estão, trazer para nós a tranquilidade, a harmonia, para que quando sairmos daqui possamos sair melhores do que entramos. Porque, Senhor, que satisfação, que alegria estarmos aqui, na presença desses amigos espirituais, tanto encarnados como desencarnados, trazendo para nós, Senhor, essa sensação de paz, de tranquilidade e de caminho reto. Muito obrigado, Pai, por permitir que eu entre neste local, que eu traga todas aquelas satisfações para depositar um dia, Senhor, a teus pés, aos pés do nosso irmão, o Mestre Jesus, dizendo: muito obrigado. Aqui está, Mestre, tudo aquilo que tu pedistes para nós, com dificuldade, com sacrifício, nós conseguimos formar uma malinha. E aqui está, depositada aos teus pés. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo, por esta semana. E te pedimos pela semana que está se aproximando. Mas sabemos que tudo isso é feito, Pai, em teu nome e não no nosso. Que assim seja. Assim seja. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos fazer a nossa reflexão da tarde de hoje. E o tema é os primeiros passos. Os primeiros passos é o primeiro capítulo deste livro, Constelação Familiar, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. E o que é uma constelação? Eu sei que esse é o nome do livro, mas o que é uma constelação? É um conjunto de estrelas. Então, Divaldo e Joana nos trazem a constelação familiar como um conjunto de estrelas que iluminam, que se agrupam e que formam o lar. Então, essa nossa reflexão de hoje, ela vai ser voltada toda para a família. A família é o lugar onde nós somos convidados a colaborar com Deus. Como nós colaboramos com Ele? Nós colaboramos praticando a maior de todas as leis, que é a lei de amor. É também na família que essa prática dessa lei de amor é mais intensa e mais desafiadora. Todos nós sabemos. E como é o início? Como são os primeiros passos em uma família? É quando dois seres se unem e passam a ter uma convivência conjugal. Essa união precisa ser colaborativa, ou seja, um precisa colaborar com o outro para que haja uma harmonia nessa relação. Será que é fácil? Nem sempre isso é fácil. A maioria das vezes é difícil, né? Por quê? Porque nós somos seres imperfeitos, nós nos escolhemos para essas relações, sabendo que temos muito a aprender. E essa relação conjugal, ela é mais desafiadora do que as outras relações familiares, porque é a única que é voluntária. Então, ela é voluntária a escolha desse companheiro, dessa companheira que viverá conosco, e é voluntário continuar juntos. Então, por isso, ela é a escolha, ela é a relação dentro da família
que traz mais desafios. Porque, afinal de contas, a gente sabe, né? Tem ex-cônjuge, ex-marido, ex-mulher, mas nós não temos ex-filhos, ex-pais, ex-mães. São relacionamentos que não tem como separar. São escolhas que permanecem, enquanto que o cônjuge não. Se houver separação ou se houver abandono nessa questão de filhos, de pais, de irmãos, então estará caracterizada uma atitude ilegal e imoral, não só perante Deus, mas perante os homens também. O fato é que, por ser uma união voluntária, ela traz essa dificuldade, às vezes, um pouco maior. E temos um outro fator, que é uma sociedade dita moderna. O que é uma sociedade moderna? Uma sociedade que nos diz que o casamento pode ser descartável. Tem muitas pessoas que já se unem pensando em separar. Eu vou tentar, se der certo, Deus, se não der, tudo bem. Será que é assim que deve funcionar? Então, nós temos uma sociedade que nos traz facilidades, que nos traz muitos prazeres, que nos permite sim, porque nessa convivência o egoísmo ele toma conta. Então, por que o relacionamento às vezes não dá certo? Porque eu quero como eu quero. Eu não abro mão disso. O outro não abre mão também. Por quê? Porque somos egoístas. Porque não queremos. Algumas coisas nós sabemos que são coisas mais graves. Mas muitas separações acontecem por coisas banais. Porque um não abre mão, o outro também não abre mão. Ok, é isso aí. Vivemos somente o hoje. Já ouvimos essa frase? Eu vivo o hoje. O amanhã para mim não importa. Será que não? Será que o amanhã não importa? Nós temos o amanhã que virá junto com as consequências dos nossos atos. Então precisamos hoje pensar e avaliar o que estamos fazendo. Os encontros familiares que iniciam com esses dois seres, que é o encontro desses dois seres, ele não é ao acaso. Nós, enquanto encarnados, às vezes pensamos que sim. Olha que coincidência, nos encontramos em tal lugar. Se não nos encontrássemos, não teríamos casado? Se não nos encontrássemos nesse lugar, nos encontraríamos em outro. Porque existe uma programação para que esses dois seres se encontrem e formem uma família. Existe uma programação porque eles sabem que precisam estar juntos para resgatar algumas coisas do passado, para um ajustamento, para trabalhar e aprimorar e exercitar o amor. Então, os encontros, eles não são ao acaso. São para aparar as arestas. Necessidade de evolução, necessidade de aprendizado mútuo. E é na família que nós vamos fazer isso. E então, fazemos uma programação e quando chegamos aqui, encontramos a sociedade moderna, né? Encontramos as facilidades e sonhamos com o príncipe e com a princesa. O príncipe encantado e a princesa encantada. Não nos damos conta que eles só existem nos contos de fadas. Porque nos contos de fadas, sim, eles se encontram e vivem felizes para sempre. Qual é o conto de fadas que nos mostra as dificuldades de um relacionamento? E aí nós, como seres que programamos a nossa vida, que sabemos que precisamos de evoluir, chegamos aqui e pensamos, não, eu quero um príncipe encantado, eu quero alguém perfeito. Mas não iremos encontrar, porque somos seres imperfeitos. E claro que é bem mais fácil buscarmos as leis dos homens do que as leis de Deus. Essas facilidades que o mundo nos apresenta não são mais fáceis do que nós seguirmos as leis que Deus nos apresentou? As leis que Jesus nos trouxe? São bem mais fáceis, mas nós precisamos nos esforçar. Precisamos estar inteiros para o que viemos fazer. Inteiros para os nossos objetivos como encarnados e como formadores de uma família. E aí chegam os filhos. Então os casais se encontram e aí chegam os filhos.
E os filhos dão os primeiros passos dentro desse lar. Como é bonito vermos as crianças dando os primeiros passos. Todos aqui já tiveram contato, seja com filhos, com netos, com filhos dos amigos. Aquela criança que tem a necessidade de aprendizado, que tem a necessidade de independência. Dentro daquele momento da vida dela, ela tem uma necessidade de independência. Então, alguns engatinham, outros não, mas eles começam a caminhar, caem alguns tombos, né? Assim como nós caímos quando éramos bebês e eles caem alguns tombos, levantam e continuam, porque eles têm essa necessidade de ser independentes. Então, esses primeiros passos são dados dentro do lar, com o acompanhamento e a segurança dos pais ou das pessoas que os acompanham. E com o passar do tempo desse bebê, e chegou esse tempo na nossa vida também, nós tivemos a necessidade de dar os primeiros passos em relação à vida, o sair para a vida. Todos nós, em algum momento, sentimos essa necessidade de independência. Ou já passamos por isso, ou estamos ainda passando por isso. E quando eu falo independência, talvez possamos pensar na independência financeira. Sim, talvez englobe a independência financeira, mas pode ser uma independência que cada um tem o seu objetivo. Então, alguns querem sair para formar a sua família, outros permanecem com os pais, mas querem uma independência profissional, então saem e buscam uma vida profissional. E assim, muitas outras coisas, conforme a necessidade de cada um. Cada um busca a sua independência. Mas para que essa nova vida, seja vida de casal, seja vida profissional, seja o morar sozinho e começar a ser independente sozinho, seja o que for, precisa ser uma vida estruturada e feliz. E como é que isso vai acontecer? Se viermos de uma família estruturada e de uma família que passe para a criança, porque é desde criança, todos os valores que ela necessita. A primeira sociedade que nós vivemos é o núcleo familiar. A família é uma sociedade. Então, nós falamos da sociedade ali fora, né? Mas a família é uma sociedade. A casa espírita é uma sociedade. A escola que os nossos filhos vão é uma sociedade. Então, a família é a primeira sociedade, onde a criança vivencia experiências, onde ela tem o apoio daqueles que estão com ela, que vão segurar caso ela caia, que vão empurrar caso ela precise, mas é na família que ela vai ter esse apoio. Esses novos integrantes vão receber dentro da família os valores morais, valores éticos, afetivos. É no lar que nós aprendemos a afetividade. Respeito, é no lar que aprendemos o respeito. O respeito aos outros e o despertamento do respeito em nós mesmos, sem que haja abusos e extravagâncias. Por que eu falo isso de abusos e extravagâncias? Porque nós precisamos respeitar o outro e nos respeitar, mas tudo existe um limite. Quer ver um exemplo? Corpo é meu, faço o que eu quero. Será? Não estou prejudicando ninguém. Será? Precisamos nos questionar. A partir do momento que eu faço o que eu quiser com o meu corpo, eu estou me respeitando? Talvez não. Se houver abusos e extravagâncias, eu não estou me respeitando. Então é dentro do lar que se aprendem essa vivência que depois nós vamos ter lá fora. Então a família é a união de seres que não são perfeitos. E assim como o casal, aqueles dois seres que se uniram, porque precisam vir e aparar arestas, e precisam vir para aprender, para praticar o amor, isso acontece com toda a família, com esses filhos que estão vindo também. Então, viver em família não é exatamente um mar de rosas. Todo mundo já ouviu falar do comercial de margarina?
Comercial de margarina é lindo, porque as pessoas acordam, elas estão bem-humoradas, elas se dão um bom dia, elas estão bem vestidas, elas sentam àquela mesa farta. Será que isso é real nas nossas famílias? Será que nós não acordamos de vez em quando mal-humorados, xingando alguém? Chateados porque dormimos mal e não queremos ver ninguém na nossa frente? Ou então sabemos que o dia vai ser difícil. Nosso trabalho hoje não vai ser fácil. Aí nós acordamos felizes, como no comercial de margarina? Não, né? Essa é a nossa vida. É claro que precisamos nos trabalhar, mas essa é a nossa vida, essa é a realidade da família. De seres que precisam se melhorar juntos. E é na família que os filhos vão aprender isso. Então, a convivência, ela precisa de tolerância, ela precisa de paciência, porque assim, como eu falei, todos nós um dia acordamos de mau humor, todos nós temos muitos problemas, então nós precisamos estar juntos, nos ajudar, nos amar. Como eu falei, ter a tolerância, ter a paciência, trabalhar a afetividade entre todos. E família não é só o pai, a mãe e os filhos, né? Precisamos lembrar que depois vem a nora, vem o genro, vem os netos, e aí tem os sobrinhos, e aí aquela confusão gostosa, que às vezes dá alguns problemas, nós conseguimos resolver se nós tivermos fé, se nós acreditarmos em Deus, se nós seguirmos em frente e não desistirmos na primeira dificuldade. Vou repetir, nós somos seres imperfeitos. Isso acho que está claro para todos, né? E muitas vezes, além de imperfeitos, nós somos egoístas e até ingratos. Porque nesses momentos de dificuldade, ou nos dias que nós estamos meio bravos, nós acabamos até culpando Deus, né? Ou culpando, ou dizendo que Ele não nos ama. Por isso eu digo que às vezes somos ingratos. Mas precisamos entender que Deus é nosso Pai e tudo que nos acontece é para nosso aprendizado. Então vamos aproveitar essas oportunidades, principalmente de dificuldade, para podermos aprender. Sim, é difícil. Choramos, temos medo, mas precisamos desses momentos e é assim que vamos aprender. Então, voltando a falar da nossa imperfeição e dessa sociedade que nós estamos vivendo. E quando eu falo sociedade, é uma parcela da sociedade. Não significa que todo mundo é assim, tá? É uma parcela da sociedade. É mais fácil nós seguirmos por aquele caminho que não dá trabalho. E o que vem se apresentando? Muitos vícios. Como é fácil, como nós somos frágeis nesse momento, porque nós fazemos uma programação onde nós temos a certeza que vamos vencer os desafios. E quando chegamos aqui, nós nos deparamos com essas facilidades. Então, nós precisamos tomar cuidado com os vícios. Quando eu falo vício, é vícios de toda a ordem. Consumismo, por exemplo, é um vício. Quando se fala em vício, não se lembra disso, mas consumismo é um vício. Precisamos ter cuidado. Desvios de conduta. Então, precisamos pensar, precisamos ser racionais, precisamos ser espiritualizados para que possamos entender e não entrar nessa questão do desvio de conduta. Temos essa parcela da sociedade que ainda prega por uma liberdade moral excessiva. O que é a liberdade moral? É considerar o casamento como descartável. É muitas vezes considerar os filhos como descartáveis. Quantas crianças que não têm a oportunidade de nascer, ou algumas que têm a oportunidade de nascer, mas que não são bem cuidadas, que são abandonadas, que são jogadas. Outras que têm uma casa para morar, mas que não necessariamente seja considerado um lar, porque elas estão abandonadas dentro de casa. Então precisamos tomar cuidado com tudo isso que nos apresenta,
Por isso que nós estamos aqui. Por isso que estamos aprendendo, que estamos estudando, que estamos conhecendo as leis de Deus. Kardec nos trouxe toda essa lei. Então, que nós possamos continuar seguindo nessa caminhada. E tem aqui uma questão para a gente ver a importância da função e da união da família. Kardec nos traz nas suas obras muito conteúdo que fala sobre a família. O próprio livro que eu trouxe aqui para vocês nos fala só sobre família. E ele faz, no Livro dos Espíritos, ele faz algumas questões, algumas perguntas, e os espíritos superiores respondem. E na questão 775, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. O que significa isso? O agravamento do egoísmo. Então, se o egoísmo já é hoje uma das chagas da humanidade, que nós precisamos nos trabalhar muito para tentar melhorar a questão do egoísmo, se houver o relaxamento da questão de família, irá agravar o egoísmo ao invés de melhorar. Então, precisamos cuidar muito da família. A família vem sempre em primeiro lugar. Ela é o cuidado mútuo. Os membros da família precisam cuidar uns aos outros. A família é a que vai trazer o conforto, que vai trazer o aconchego. E quando falamos em família, podemos pensar em nós, pensar nas nossas crianças. Olha o quanto elas necessitam desse cuidado, o quanto elas precisam da família. A família é a educação. Educação não é ensinar o que é fácil, é ensinar o que é correto. É na família que se aprende a educação. Transmissão de valores culturais, éticos, morais, espirituais, que estão tão sendo deixados de lado hoje, mas que são tão necessários. Então, é na família que se aprendem os valores afetivos, que se aprende o relacionamento, nos relacionarmos. Quando aprendemos a nos relacionar em família, estaremos prontos para nos relacionar com as outras partes da sociedade, com o resto da sociedade. Então, é na família que nós aprendemos os primeiros passos. E o que nós aprendermos, nós vamos levar para a vida toda. O que as nossas crianças aprenderem, elas vão levar para a vida toda. Às vezes parece que não. Eu não sei, eu tenho filhos adolescentes. Às vezes parece que não aprenderam nada. Porque eles dão uma resposta. Porque eles fazem de uma forma que eu digo, meu Deus, onde foi que eu errei? E quando nós vemos eles lá fora, eles fazem exatamente o que a gente ensinou. Então, assim, é na família, sim, que nós aprendemos o que nós precisamos. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão, uma observação, que eu lembrei enquanto eu preparava essa palestra, que nós precisamos parar e observar os nossos animais. Como é que os nossos animais agem? E aí, quando eu falo animais, eu falo todos eles. Cada um tem o seu instinto, cada um age de uma forma. Mas o que os animais fazem? Eles se unem, eles têm os filhotes, eles cuidam dos seus filhotes, eles dão proteção até que aqueles filhotes estejam prontos para o mundo. E quando eles vão para o mundo, eles seguem o que eles aprenderam. Então vejam, estou falando dos instintos. Nós, humanos, já não temos só instintos, nós temos a inteligência e temos a capacidade de pensar, de raciocinar o que nós vamos fazer. E eles que não têm, cuidam tão bem das suas famílias. Então que nós possamos também proteger os nossos, para que eles possam sair para o mundo com todos os valores que a família, que o lar possa ensinar.
que esse pequeno universo familiar seja de experiências positivas. E que quando essas crianças, esses jovens forem para a sociedade, possam contribuir para uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Seria isso para a tarde de hoje, a nossa reflexão. Eu gostaria de convidá-los para fazermos o encerramento, então, com uma prece, que todos possam se ficar acomodados, fechar levemente os olhos, elevar o pensamento ao nosso Mestre. Vamos fazer um pedido, em primeiro lugar, para as nossas crianças, que elas possam estar sempre acompanhadas do seu anjo da guarda. As nossas crianças que têm um lar, e principalmente aquelas que às vezes nem oportunidade de vir elas têm, ou aquelas que estão necessitando tanto de auxílio, de comida, de apoio, de conforto, de aconchego, que elas possam estar sempre acompanhadas pelos seus anjos protetores. E vamos pedir também por toda a nossa sociedade, que possamos ter essa luz que emana dos céus, que Jesus possa olhar por todos nós, para que realmente possamos ter uma sociedade mais justa, uma sociedade equilibrada, uma sociedade com menos vícios, onde todos possam seguir a espiritualidade. Agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui hoje recebendo essas bênçãos que vêm do alto, mas a oportunidade que temos também de poder aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Cristo, que levemos para os nossos lares toda essa paz, essa luz e essa harmonia que estamos recebendo aqui, e que assim seja.